esse negócio, tão gelado. Pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Espero que você também esteja com expectativas para hoje receber uma porção maior da palavra de Deus. Em nome de Jesus, abra seu coração e se prepara para ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Antes de mais nada, eu quero saber se tem alguém aqui passando por algum momento de enfermidade, ou talvez alguém, algum familiar, algum amigo, alguém na sua família que você conhece está passando por um momento de enfermidade. Tem alguém? Tem. Qual o nome, Débora? Tilma. Carlos. Qual, meu lindo? Ivone? Eu vou fazer melhor, vou chamar vocês para vir aqui à frente. E por que isso, Rafa? Pode vir aqui sem medo, em nome de Jesus. Não vou impor a mão sobre vocês não, mas a gente vai levantar um clamor hoje, amém? Amém? Gente, fica comigo em nome de Jesus. Eu estou sentindo que a gente está bem disperso, mas nós não vamos ceder. Amém? Glória a Deus. O que acontece? Tem um dos nossos aqui, o irmão José Márcio, que é do nosso diaconato, é marido da irmã Damiana. Está aqui por ele? Glória a Deus. O irmão José Márcio é marido da irmã Damiana, pai da Maiara, esposa do Leandro, pai do José Damásio. Ele sofreu um infarto esses dias, está no CTI, passando por alguns cateterismos. E eu sinto que nós precisamos de fato levantar e fincar a nossa posição aqui nessa terra. E qual que é a nossa posição? Nós estamos no reino de Deus, igreja, amém? É claro que o nosso corpo é perecível, mas nós não aceitaremos perecer facilmente. Nós vamos declarar Isaías 53, nós vamos crer, orar por cura, porque nós cremos em intervenções divinas na terra, nós cremos numa manifestação da cura divina, e eu quero convidar vocês todos como igreja a se colocar de pé em nome de Jesus, a fechar os seus olhos e aclamar junto conosco. Talvez nós não vamos conseguir saber o nome de todas as pessoas que estão aqui, mas eu peço que você estenda a sua mão de forma profética para essas pessoas, e que você comece a levantar um clamor agora em nome de Jesus. E geralmente clamor a gente não faz sussurrando, a gente faz gritando. Então eu quero te pedir, você como igreja de Jesus que você é, cheio do Espírito Santo e na autoridade e no poder do nome de Cristo Jesus, e pelo sangue dele vertido naquela cruz, vamos orar e declarar em nome de Jesus, intervenções dos céus nessa terra. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço porque o Senhor é bom. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e no Senhor não habita treva alguma. Nós sabemos que a enfermidade não provém do Senhor, e nós declaramos em nome de Jesus, intervenções divinas nessa terra, Pai. Quadros que para o homem podem parecer impossíveis, nós declaramos em nome de Jesus, a luz do Senhor brilhando nessas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, aqueles irmãos e irmãs, aquelas pessoas que estão passando por alguma causa impossível, nós declaramos na vida dela em nome de Jesus a cura divina se manifestando, nós declaramos milagres acontecendo, nós declaramos em nome de Jesus, médicos sendo surpreendidos pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. A Tua palavra fala, Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então aqui agora nós levantamos um clamor, declarando em nome de Jesus curas e intervenções divinas na vida dos nossos irmãos, na nossa vida, na vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, no poderoso nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus que o diabo será envergonhado e o nome de Jesus será exaltado. As pessoas podem até não crer, mas elas verão sinais e maravilhas acontecendo através das nossas orações, através do nosso clamor, através da imposição das nossas mãos, no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque o mundo pode ser incrédulo, o mundo pode estar em trevas, o mundo pode estar em enfermidade, mas nós viveremos, desfrutaremos e seremos usados para uma manifestação da cura divina nessa terra. Em nome de Jesus, se o Senhor é imutável, Pai, eu te clamo, crendo que o Senhor é, que o Senhor use as nossas vidas, use as nossas vidas, use a nossa voz, use a nossa boca, não para falar de diagnósticos médicos, não para falar de morte, mas para falar e declarar a vida Zoe, a vida do sobrenatural, do Todo-Poderoso fluindo em nós e através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê na cura divina, dá um glória a Deus aí. Aleluia, nós somos a igreja de Jesus. Não desistam da cura. E você que pode, conhece essa pessoa que precisa de uma cura, ora por ela, impõe as mãos sobre ela na próxima oportunidade que você tiver. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.
Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 14, versículo 15. Aleluia, eu te agradeço, Senhor. Essa semana vai ser uma semana de surpresas divinas na nossa vida. Essa semana, em nome de Jesus, vai ser uma semana de diagnóstico dos céus e não mais da terra. Em nome de Jesus, Lucas capítulo 14, verso 15, a gente vai ler aqui na NVT. Eu quero te pedir, irmão, em nome de Jesus, que nessa noite você abra o seu coração para o Senhor. A gente vai orar mais uma vez, mas desde já abra o seu coração e permita que o Senhor fale contigo em todo momento dessa mensagem, em nome de Jesus. Lucas capítulo 14, verso 15, NVT. A palavra de Deus vai dizer o seguinte. Lucas 14, 15, NVT. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Quem vai participar desse banquete aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo o informou: ainda há lugar para mais gente. Repete comigo: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: Vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista que para todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Eita, fecha seus olhos em nome de Jesus mais uma vez. Você está numa casa que será chamada casa de oração, em nome de Jesus. Você não está aqui num evento, você não está aqui num momento social, você está aqui em uma casa de oração para prestar o seu culto racional ao Senhor, em conjunto com seus irmãos. Então faça a sua oração nessa noite. Coloque a sua expectativa, as suas angústias. Deixa o Senhor falar com você e quem sabe através de você nessa noite. Tem lugar na mesa. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tem lugar na mesa. Obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tem lugar na mesa. Obrigado pela presença, Espírito Santo de Deus. E pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Agradeço por tudo aquilo que o Senhor já tem comunicado aos nossos corações. E agradeço em especial pela sua palavra, a sua santa e viva palavra. Agradeço e honro o Espírito Santo, a sua presença aqui, o Senhor que habita no nosso meio e já flui no meio de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo,
compartilha uma porção maior da Tua palavra aos nossos corações hoje. Minha oração, Espírito Santo, é que no nome de Jesus o Senhor possa arar o solo dos nossos corações e plantar a boa semente da Tua palavra no mais profundo do nosso ser. Que em nome de Jesus, hoje que nós possamos ter as nossas mentes abertas, os nossos olhos desvendados, que nós possamos ver a grandiosidade do Teu amor e do convite que o Senhor está nos fazendo. E que nós possamos também, Senhor, em nome de Jesus, assumir a nossa responsabilidade como filhos e filhas do Senhor, como convidados para esse grande banquete. Em nome de Jesus, eu oro e repreendo no nosso meio todo e qualquer espírito das trevas que tem se movimentado aqui, ou que de alguma forma está influenciando a vida dos meus irmãos. Todo espírito maligno, demoníaco, toda hoste das trevas que gera aqui no nosso meio distrações, que gera aqui opressão, que tenta roubar a boa semente da Tua palavra, todo espírito das trevas que tem gerado medo, em nome de Jesus, todo espírito das trevas que tem gerado angústia, que tem gerado ansiedade, crises de pânico na vida dos meus irmãos, que eles sejam repreendidos agora no poderoso nome de Jesus, e que essa atmosfera fique livre, Espírito Santo, para o Teu agir, para o Teu fluir, para a Tua manifestação, em nome de Jesus. Nós cremos, confiamos e declaramos a nossa dependência a Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, só temos a Ti. Então fala conosco, porque nós estamos ansiosos, Senhor, com expectativas para ouvir a Tua doce voz nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Irmão, irmã, a palavra de Deus vai falar para a gente sobre Jesus. E Jesus, ele é simplesmente extraordinário. E é interessante que quando Jesus começa a se mover no seu ministério público, no seu chamado diante dos outros, e a manifestar, a pregar o evangelho do reino de Deus, ele começa a fazer sinais e maravilhas. As pessoas ficam encantadas, mas muitas delas ficam encantadas por interesse, e não simplesmente por um amor genuíno ou por um reconhecimento à verdade que estava diante delas. E diante desse cenário todo, os líderes daquela nação, que era uma nação religiosa, era uma nação onde tinha sim uma gestão política, tinha os tetrarcas, governadores que governavam partes daquela nação, porém a maior influência política naquela nação de Israel na época eram dos religiosos, eram dos sacerdotes, eram dos partidos, das seitas, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus e etc. E a Bíblia fala pra gente que quando Jesus começa a pregar, esses líderes religiosos começam a se opor a Jesus. Por quê? Porque Jesus era fora da caixa. Porque Jesus, ele desafiava a tradição. Jesus não importava com o que a tradição dizia. Para Jesus era mais importante as pessoas do que a religião. Jesus se importava mais com quem do que com quê. E ele manifestava isso através do evangelho e através das atitudes dele. E isso, pastor Alexandre, era o que deixava as pessoas mais desesperadas. Porque diante de Jesus e daquele povo, estava um governo ou um sistema religioso que simplesmente falava. Só que Jesus, antes de falar, ele fazia. Ele mostrava na prática. Ele mostrava no exemplo. E glória a Deus por Cristo Jesus. E a palavra vai dizer para a gente nesse contexto, que Lucas capítulo 15, Jesus é convidado a comer na casa de um dos líderes fariseus, um dos principais dos fariseus. E fariseu, meu irmão, nessa época eu preciso que você entenda, que não é hoje, igual a gente fala para alguém assim, ô seu fariseu. Alguém já fez isso, irmão? Deixa eu ver se... Não, só eu. Meu Deus, a pastora Cida também. Já fez, Du? Eu direto, seu fariseu. Quando a gente fala fariseu hoje para alguém, a gente está chamando o cara de hipócrita, né? Religioso, alguma coisa nesse sentido. Só que fariseu nesse contexto, nessa época, era uma posição de honra. Era sinônimo de que o cara estudou a palavra de Deus, o cara conhece, o cara precisa ser respeitado. E um líder fariseu, então, era um cara da elite. Era alguém top. Era alguém que todo mundo queria por perto, queria estar perto dessa pessoa. E Jesus, de alguma forma, foi convidado para estar à mesa junto com esse cara. Mas olha que curioso, era sábado. E para a gente sábado é só mais um dia. Porém para os judeus sábado é um dia sagrado. E na tradição judaica, sábado era tão sagrado e tão intocável que os judeus não faziam nada. Pelo menos no discurso. Na prática era diferente.
Mas a Bíblia fala pra gente que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os religiosos, eles começaram a confrontar Jesus. Por quê? Porque Jesus, algumas vezes, como Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 13, ele curava no sábado. E esses caras, pastor Alexandre, ficavam indignados porque Jesus estava curando no sábado. Olha isso. Imagina, irmão, ser doente a vida toda. Ser talvez cego, leproso e tudo mais. Aí chega um cara e fala para você, não, você não pode ser curado sábado não, porque sábado é dia sagrado. Gente, que absurdo. Não é? É absurdo ou não é? Pois é. E acontecia isso, e Jesus não se importava com o que eles pensavam, Jesus simplesmente curava. Glória a Deus por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está mais preocupado com você do que com a sua aparência. Jesus está mais preocupado com aquilo que você carrega ou aquilo que você precisa do que com o que os outros vão falar a respeito dele ou a respeito de si próprio. Jesus não é a gente que está lá preocupado com quantos likes a gente vai ganhar. Jesus está preocupado se ele vai ou não agradar o coração do Pai. E essa deveria ser a nossa preocupação também. Amém? Glória a Deus. Amém, varão, obrigado. Glória a Deus. Não é de graça não, mas se você quiser um semeio na sua vida, fechou? Ele está falando, ele está falando. Eu quero um de graça, tá bom? Você quer um de graça? Eu vou semear na sua vida, cara. Qual que é o que eu posso levar? Qual que eu posso levar? Não vou nem assistir a pregação. Qual que é o nome da... Nunca julgo um livro pela capa. Exato. Qual o livro que você quer? O livro que eu posso levar. Qual o livro que você quer? O livro da capa preta que eu levando. Pode pegar lá. Vai lá. Semeia na vida dele aí, viu, ô Daisy? Falando em pessoas. Isso aí. Isso. Pode só acompanhar o irmão, sem pressão. Qual que é seu nome, lindão? É o quê? Juan? O Everton. O Everton, meu nome é Rafael. Meu nome é Rafael. E você é bem-vindo aqui, viu, irmão? Vem cá, o Everton. Você quer ouvir a palavra? Mas você vai me dar um abraço primeiro. Agora eu tô indo embora, viu? Eu ganhei um abraço do pastor nessa igreja. O Everton, seria muito bom pra gente se você ficasse, cara. Você fica comigo? Você vai prestar atenção na palavra? Agradecendo ao Senhor pela vida da minha filha, Zaya Salles Rocha. Posso orar por ela? Zaya Salles Rocha. Posso orar pela Zaya? Fala o nome dela. Zaya Salles Rocha. Que nome bonito, Everton. Você que deu? Esse pastor aqui, hein? Sou só mais um. Puta que pariu. Que é isso? Senta com a gente. Que a vida nos poderes do Altíssimo, a sombra do potente descansará. Agora, vou falar para o Espírito do meu sangue. Lê, pastor, do meu braço. Cara. Essa noite de hoje. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmos 3:5. Confere, igreja. Confere, igreja. Te amo, irmão. Eu sou bem-vindo. Você é uma pessoa e essa casa é para pessoas como você. Entendeu a mensagem? Aquele que Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente fará o quê? descansará. Glória a Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio. Até o diabo fala o restante. Vazou aqui, ó, um livro. Esse aqui não tem importância para ninguém. Para você tem? Mas aquele que me fortaleceu, seja bem-vindo na minha casa, Espírito Santo, porque só o Senhor é Deus. Aí daquele que tocar na vida do ungido. Eu vou assistir a palavra até o final, porque falta menos que uma hora. E no final nós vamos orar por você aqui, fechou? Glória a Deus. Como é que é? Tamo junto? Tamo junto? Vamos fazer o seguinte, vamos embora agora se estiver no erro. Dá licença à igreja. Não tem Bíblia não. Tem não? Mas você vai sentar do lado do Wesley ali, ó que lindão. Ô Wesley, faz favor. Confere na Bíblia, por favor. Pra mim poder ir embora agora. Porque eu não
Não, eu não quero que você vá embora, não. Porque eu não vim para faltar respeito com a igreja. Porque só o Senhor é Deus. Mas aqui, Salmo 3,5. Senta aqui com a gente, fica aqui. Não, Ele vai conferir, tá? E no final a gente vai ler junto dá ali. licença, com todo respeito. 1 minuto. Eu preciso pregar também, né, cara? Você Senta aí rapidão. Você já pagou o livro? Eu já paguei. Senta aí então, por favor. Amém, igreja? Glória a Deus. O que acontece, Licão? Amém? Falou não? Tá certo o versículo aí, Wesley? Glória a Deus. E saiu com letra minúscula? Amém. Ele sabe seu coração, hein? Ixi, brother, hoje vai demorar, hein? Você não tem compromisso não, né? O tempo que for ele vai ficar aqui, galera. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Irmãos, a palavra de Deus vai falar pra gente então. Volta aqui em nome de Jesus, amém? Tamo junto? A palavra de Deus vai falar pra gente. Isso aí. Faz uma oração por ele, Wesley. Isso. Dá uma água pra ele. E seria bom que ele ficasse. Boa. É por isso que eu amo Jesus. Que bom que isso aconteceu, que vocês vão entender a mensagem. Agora eu posso arrochar um pouquinho mais. Mas a palavra de Deus vai falar pra gente então que Jesus, ele é convidado para estar nessa mesa, um lugar de honra. E entenda comigo aqui, irmão. Os caras estavam ali, eles convidaram Jesus, mas não era por outro motivo a não ser testar Jesus, sabia disso? O verso 1 e 2 vai falar pra gente em Lucas capítulo 15 que esses camaradas estavam observando Jesus. Eles estavam de olho para ver o que Jesus faria. E a Bíblia fala pra gente que todos se assentam ali ao redor da mesa. A Bíblia, ou melhor, a tradição vai dizer pra gente que essa mesa era em formato de U. O lugar de honra nessa mesa era a cabeceira, era a pontinha. E todo mundo só queria sentar no lugar de honra. Queria sentar perto do anfitrião. Ninguém queria ficar na ponta, ninguém queria ficar na beirada, ninguém queria ser do fundo. Todo mundo queria estar no lugar onde as pessoas importantes se assentavam. Nem parece com hoje, né, irmão? Hoje a gente nem ama o lugar reservado, a gente nem gosta da salinha VIP. Sonho dos irmãos é subir para a salinha VIP. Deixa eu te falar, irmão, VIP é você que tem o Espírito Santo habitando aí dentro, em nome de Jesus. Não se apegue a coisas, irmão, em nome de Jesus, não é não, Nicão? Foca aí, varão, tá comigo? Meu barbudo, voltou para mim, gente, glória a Deus. E a Bíblia vai falar pra gente que quando Jesus chega ali sendo observado, tem um camarada ali que não pertence àquela laia de pessoas, né? Aquela elite. Tem um camarada ali que ele sofre de uma doença, ele é um enfermo. Um cara que sofre de uma doença chamada de hidropsia, que é uma doença muito clara, porque a pessoa fica muito inchada, retém muito líquido. É provável, a Bíblia não fala pra gente necessariamente, mas é provável que esse cara estava na porta, ele não estava dentro da casa. E eu fico imaginando nesse contexto, imagina só, o levita, olha o levita aí, ó, com a sua barba grande e o seu violãozinho na mão, preparado para fazer um worship. Ele entra, e quando ele olha para o lado, aquele homem lá na porta, falando assim: moço, por favor, me dá um livro. Eita. Só que o levita fala para ele assim: cara, eu não posso te dar um livro não, porque hoje é sábado, a minha religião não permite. Aí depois o levita entra, aí vem outro cara, vem um mestre da lei, um escriba. Escriba eram as pessoas que copiavam a palavra, então eles decoravam a Bíblia. Esse escriba chega para o cara e fala assim, o hidrópico, né? Chega para o cara e fala assim: moço, por favor, eu estou doente aqui, me fala um versículo, lê Salmo 3,5 para mim, para eu poder receber um pouco da palavra de Deus, para eu ter um pouco de esperança. Aí o levita falou: moço, o escriba, eu não posso, perdão, minha religião não permite, hoje é sábado. Aí chega um outro, chega agora um fariseu, o mestre da lei, o professor. E esse cara fala: fariseu, mestre da lei, por favor, eu estou aqui doente, está doendo tanto, ora por mim. Eu imagino o fariseu chegando e falando: não, infelizmente eu não posso. Você quer sentar aqui na frente? Promete que não vai fazer barulho? Então chega aí, mano, pode trazer ele. Irmão Wesley vai ficar do lado dele aqui, em nome de Jesus. Onde você quer sentar?
Senta aqui, ó. Na frente dessa moça. Nessa aqui, na frente dessa moça de laranja. A primeira aqui, ó. Primeiro lugar de honra para você hoje, fechou? Tamo junto? E a palavra de Deus vai falar pra gente então, irmão. Calma, igreja, em nome de Jesus, foca na palavra. Amém? Glória a Deus, igreja! Vamos viver, gente, pelo amor de Deus. Não, irmão, me desculpa. Agora eu vou ser até sincero aqui. Eu tenho gastado minha vida pelo evangelho. Chegar aqui e pregar pra você e você ficar com essa cara de pastel é muito ruim. Na moral, você honra a unção que está sobre a minha vida? Então por essa unção, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Começa a vibrar, sai dessa inércia, mano. Chega. Em nome de Jesus. Aí a palavra vai falar então que diferente desses outros caras, Jesus chega nessa casa, meu irmão. Ah, meu Deus do céu. E quando Jesus chega, a coisa nunca mais é a mesma, Cíntia. Quando Jesus chega nessa casa, eu imagino aquele camarada doente lá. Isso não está na Bíblia não, é eu pensando, viu, Du? Eu imagino aquele camarada lá, pastor Kilder, ele falando assim, não vou nem pedir, ninguém ora por mim nessa casa. Mas Jesus chega, vê aquele camarada, Nicão, olha para dentro da casa, todo mundo comendo, todo mundo com a tacinha lá, né, de suco de uva, rindo, brincando e tal. Aí Jesus fala para os camaradas que estavam observando ele: ô pessoal, deixa eu falar para vocês, é lícito ou não é curar num sábado? Aí todo mundo fala assim, pô, será? Será que vai? E sabe o que acontece? Sabe o que eles respondem, Filemon? Nada. Eles não respondem nada. Por que não, pastor? Porque, meu irmão, a religiosidade sempre vai se calar diante da verdade que é Cristo. Não existe religião, tradição, não existe lei que prevaleça contra a verdade da palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, o verbo da vida. Amém, igreja? Meu Deus! E sabe o que Jesus faz, Nicolas? A Bíblia fala pra gente no original que Jesus agarra aquele cara. Meu Deus, imagina. Jesus te agarrando, o cara regalando o olhão. Jesus agarra aquele camarada. Ele cura o cara e despede ele para que vá embora. Eita glória de Deus. Irmão, Jesus está doido para te dar uma agarradinha aqui hoje. Aí a palavra fala que Jesus era brincadeira. É ainda, né? Não sei se acontece isso com você, mas comigo ele faz. Ele ainda dá mais uma espetadinha. Ele olha para os caras e fala assim: ô mestres da lei, fariseu, deixa eu falar para vocês. Será que se por um acaso o seu filho ou um boi seu, alguma coisa importante para você, cair numa vala, você não vai ajudar não? Mesmo que for no sábado? Eita. Pessoas são mais importantes do que tarefas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Jesus não veio para instaurar uma religião, Jesus veio para salvar pessoas, para implantar o reino de Deus nessa terra. Meu Deus, irmão. Eu amo Jesus, Nicolas. Aí Jesus vai e começa a alfinetar os caras ainda. Ele vê todo mundo querendo só o lugar de honra, e ele começa a ensinar. Mas veja bem, irmão, ele não está ensinando a multidão. Ele não está ensinando discípulos. Ele está ensinando os mestres da lei, os escribas. Ele está ensinando a elite daquela época. Ele se levanta no meio daquele jantar ali, não sei se era jantar, se era almoço, e começa: ó pessoal, falar para vocês aqui, vocês estão querendo um lugar de honra, né? Mas deixa eu te falar, fácil não. Você chegar numa festa, chegar num lugar, vai para o último lugar, deixa as pessoas te convidarem para o primeiro. Senão alguém vai chegar, pedir para você sair, você vai passar vergonha. Fácil não. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Pegue isso para a sua vida. E ele vai mais. Imagina, ele chega para o principal, o líder. Ele chega para o dono da festa, o cara que fez o convite, e fala para ele assim: deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando você for dar uma festa, não chama gente importante não. Não chama esse povo, igual o Tarcísio, que é rico, cheio do dinheiro. Não chama ele, porque ele vai te chamar para uma festa também não. Chama um morador de rua, chama um mendigo, chama um aleijado, o cego, o coxo. Chama a pessoa que não tem nada para te dar. Porque quando você fizer isso, o seu galardão vai ser na ressurreição dos justos. Meu Deus, aleluia, né? Aí imagina só, Ana Clara, quem estava diante dele eram os camaradas que estudaram em Harvard, da época, né? É os PhD em Harvard, é os doutorados em Oxford.
É os mestres da Universidade de Jerusalém. E estava Jesus ali. Eu imagino o pessoal se perguntando e falando para Jesus: mas Jesus, você estudou onde mesmo? Ah, eu estudei lá na sinagoga ali. Fui na escola bíblica dominical. Imagina esses camaradas se olhando assim, falando: quem que esse cara tá achando que ele é? Como dizem os jogadores de futebol, deu tapa onde? Ninguém joga futebol, né? E no meio disso tudo, desse contexto, a gente entra no versículo que a gente falou. A palavra de Deus vai falar que um dos fariseus, um dos convidados, pastor Kildare, levanta a voz e fala algo. Ele fala: ah, Jesus, feliz mesmo Jesus é quem participar daquele grande banquete na ressurreição dos justos. Glória a Deus. Só que deixa eu te falar, por isso tudo que a gente falou aqui, você acha que esse camarada falou isso na boa fé? A probabilidade é muito pouca, irmão. Eu duvido que esse cara falou na humildade. O que dá a entender no contexto é que esse cara falou como se ele estivesse falando assim: Nicão, ó, bom mesmo é a galera aí, ó, né? Que faz aí a ação social, que faz evangelismo. Bom mesmo é essa galera que vai estar naquele grande banquete igual eu estarei. Quem nunca, né, irmão? Quer ver na prática como que a gente faz isso hoje em dia? Igual o jovem rico. A gente chega para as pessoas e fala assim: bom mestre, o jovem rico fez aquilo, não é porque Jesus fosse necessariamente bom, mas é porque ele queria que Jesus falasse: não, bom eu? Não, cara, bom é você que guarda a lei. E hoje em dia a gente faz isso, né? A gente chega pro cara e fala: ô, você, cara, você é uma bênção. E o que a gente está esperando, na verdade, não, a bênção é você. Você fala assim: nossa, você é um grande homem de Deus. E muitas vezes o que a gente está esperando é que a pessoa fale: não, grande homem de Deus é você. Oh. E esse cara levanta para ele essa bola. Só que, irmão, Jesus, ele é a verdade, irmão. E contra a verdade, mentira não prevalece, hipocrisia não prevalece, religiosidade não prevalece. Aí, irmão Rômulo, Jesus mete uma parábola no meio do jogo. Como Jesus pensava rápido, né? Aí Jesus fala: olha aqui, certo homem, um homem muito rico, um homem poderoso, um homem importante, ele deu um grande banquete. E nesse banquete ele distribuiu muitos convites. E essa distribuição de convites era feita com antecedência. E dizem os biblicistas que esses banquetes, esses convites, geralmente eles eram, as pessoas que eram convidadas eram gente importante, é óbvio. Saía uma caravana daquele dono do banquete, aquela pessoa que estava convidando para a festa, com meses talvez de antecedência, e chamariam a pessoa para estar naquele dia específico naquela festa. Eles não falavam o horário. E por que não? Porque eles queriam que todo mundo estivesse preparado para a hora que fosse a festa. Só falava o dia. Parece com alguma coisa aí? Não, né? No final você vai entender que parece sim. Aí, meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece? Depois de distribuir esses convites, o camarada voltava e a festa começava a ser preparada, até que chegasse a data. Quando a data chegasse, saía uma caravana pela cidade. Imagino eu, né, tipo, naqueles filmes, você já viu o filme? Sai aqueles caras cuspindo fogo assim, ficaram fazendo malabarismo. Era tipo isso, só que não nessa época, né? Talvez nessa época não tinha negócio de cuspir fogo. Mas saiu uma caravana pela cidade para anunciar que o dia da festa chegou. E no meio dessa caravana, alguns daqueles que eram servos do Senhor iam de porta em porta na casa dos convidados, chamando eles para o grande banquete. Amém? Está comigo até aqui? Glória a Deus. Aí a palavra de Deus fala que esse Senhor faz isso, manda os convidados. E no dia do banquete, Ele manda que os convidados fossem fazer o segundo convite para as pessoas. Porém, quando o servo do Senhor bate na porta do primeiro cara, o primeiro convidado abre a porta. Eu imagino o servo olhando e falando assim: uai, cadê o seu traje festivo? Ele fala: não, sou. Deixa eu falar com você, não sabe o que aconteceu? É porque eu comprei um campo, comprei um lote lá no Alphaville, você acredita? É mesmo, pois é, eu comprei um lote lá no Alphaville, eu preciso ir lá ver o lote. É uma desculpa plausível, sim ou não, gente? Pra gente pode até parecer. Porém, nesse contexto, nessa época,
Esse cara comprou o lote cômodo. Se ele não foi lá ver. A Bíblia vai falar pra gente no original que esse cara tinha acabado de comprar o lote. A desculpa dele é: eu acabei de comprar. Espera aí, você acabou de comprar o lote sem ver? Isso, irmão, nesse contexto que Jesus estava contando, era algo cômico. Era algo engraçado. Por quê? Porque judeu é bom de negócio. Desde aquela época. Judeu nunca ia jogar dinheiro fora. Israel, 60% do território mais ou menos é deserto. Então você acha que um camarada ia comprar um lote sem ir ver? Você acha que o camarada jogou lá no OLX fotos lá do meu lote no Alphaville? No Google Earth, para você que conhece de tecnologia? Não, irmão. Era uma desculpa, mas uma desculpa esfarrapada. Era uma desculpa, uma mentira na cara dura. Eu imagino Jesus contando isso, aí os camaradas lá, né, ele ficam: o cara comprou um lote sem ver, velho, que 22. Como que pode? É burro demais, não sabe nem mentir. Aí alguém olha: sabe nem mentir. Aí depois Jesus vai e conta outra história. O segundo camarada, continua a história na verdade. O segundo, o cara bate lá na porta dele, ele vai e fala assim: nossa, você não sabe o que aconteceu, é porque eu comprei 5 juntas de bois, eu acabei de comprar, eu tenho que ir lá inspecioná-las. Aí todo mundo: o cara comprou 5 juntas de boi e nem viu, que cara burro. Por quê, irmão? O lote fala de propriedade, fala de negócio, fala de terra, e o cara vai dar essa desculpa, e ele é elegante, ele ainda pede desculpa, ele fala: me perdoa, eu suplico que você me perdoe, eu não vou conseguir ir na festa. O outro da junta de boi dá essa desculpa esfarrapada. E por que esfarrapada, pastor? Porque junta de boi nessa época era tecnologia. Acredita nisso? Era tecnologia para arar os campos. E uma junta de bois quer dizer o quê? 2 bois que seriam colocados sobre o mesmo arado, o mesmo fardo ali, para dividir, para arar a terra. E veja bem, se um boi fosse maior do que o outro, a terra ia sair torta. Se um boi fosse mais fraco do que o outro, sairia tudo torto, prejudicaria a terra, impediria que a colheita fosse maximizada. Então era uma tecnologia extremamente importante, que não era barata e ninguém ia jogar dinheiro fora. Olha só, esse cara dá mais uma desculpa esfarrapada para Jesus, pro cara que estava convidando. E pior, depois de dar desculpa ele ainda fala: nossa, eu peço que você me perdoe, eu não conseguirei estar por causa disso. E eu imagino aqueles caras entrando, gargalhando, todo mundo rindo, falando: meu Deus do céu, Jesus, você é muito engraçado. Aí Jesus vai e começa a apertar, porque Jesus é desses, né? Faça você rir, depois faça você chorar. Aí Jesus vai e começa a apertar. Jesus fala assim: e o terceiro camarada? Bateu na porta dele e ele simplesmente abriu e falou: eu acabei de me casar e não posso ir, fecha a porta. Esse não pede nem perdão, né? E hoje em dia a gente entende, né? Camarada, né, pastor Kildo? Camarada acabou de casar, a gente fala: não, tá em lua de mel ainda, deixa ele. Não precisa ir no culto não precisa fazer, não, tá em lua de mel, deixa ele adaptar. Porém, irmão, nesse contexto aqui era diferente, tanto a questão do casamento, mas o que os estudiosos vão falar é que esse camarada que ele estava falando não era necessariamente que ele tinha se casado. Como assim, pastor? O que esse camarada foi falar, e o discurso dele é o mais rápido, John, eu tô com uma mulher aqui dentro e eu não posso sair. E ele simplesmente fecha a porta, pede nem desculpa. Talvez pelo menos ele falou a verdade. Eu imagino nesse momento os judeus olhando e falando assim: caraca, do nada ficou pesado. Aí Jesus continua a história, Nicolas, falando que o servo volta, fala para o Senhor e o Senhor fica feliz. Sim ou não, igreja? O Senhor fica como? Furioso. E por que furioso? Porque banquete nessa época não era feito nem para faltar e nem para sobrar, era feito na medida, porque comida era um ativo escasso. O Senhor fica furioso. E ele fala: beleza, então, eles não quiseram vir? Então você vai sair agora e você vai convidar agora os cegos, você vai convidar os mancos, os coxos, os doentes, os mendigos, os desprezados pela sociedade. Igual aquele camarada que estava ali convida todo mundo, e eu quero eles na minha festa. O servo vai, chama, traz todo mundo, e quando chega na festa, ele olha e ainda existia lugar naquele grande banquete. E aí o Senhor fala: beleza, tem mais lugar?
Então sai pela rua, pelas vielas, pelos becos, pelas favelas, por todo lugar. Traz todo mundo, insista para que as pessoas venham, porque eu quero que a minha casa esteja cheia. Glória a Deus, meu Deus do céu. Eu sei que você já percebeu que o grande Senhor do grande banquete é Deus nessa história, amém? Essa história no original vai falar que aqueles convidados eram judeus, e os judeus desprezaram Jesus, desprezaram o convite de Deus para esse grande banquete, desprezaram o convite para a festa da redenção, desprezaram o convite da graça, e eles quiseram viver baseado nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios negócios, nos seus próprios interesses, na sua própria tradição e religiosidade. E por isso, Deus estendeu a salvação para mim e para você. Um povo nos confins da terra. Deus convidou cada um de nós, independente da sua condição, independente do seu status social, independente de tudo, Deus te convidou de graça para estar nesse grande banquete. E Ele quer que você esteja lá porque o seu lugar está preparado. O seu lugar está reservado. Amém? E é por isso que eu acho fantástico que essa parábola fala, essa mensagem fica na minha mente de um jeito que ainda há lugar na mesa. Como assim, pastor? Jesus está num cenário de hipocrisia, irmão. Jesus está num cenário ali onde todo mundo só quer parecer bonito. Jesus está num cenário onde todo mundo só quer viver de aparência, ninguém quer viver de essência. E Jesus dá uma lapada nesses camaradas, imagina. Você acha que eu prego batendo? Imagina Jesus. Jesus dá uma lapada nos camaradas, Tarcisão. E depois ele falou, vocês desprezaram, mas um povo que vocês não reconhecem vai ocupar o lugar que era seus. Eita, glória de Deus. E esse povo sou eu, sou você, é para quem quiser, não tem que fazer faculdade, não tem que fazer rema, não tem que fazer escola bíblica, não tem que ter carteirinha de membro, basta simplesmente aceitar. Esse é o convite da graça de Deus. E foi por isso que no tempo oportuno, Jesus veio para essa terra, Ele morreu por nós naquela cruz e entregou cada gota do sangue dele por cada um de nós. Jesus fez isso, meu irmão, não foi para nos dar de novo uma religião. Jesus não veio para criar religião evangélica, sabia disso? Jesus não veio criar religião católica. Jesus veio para abrir as portas do reino de Deus e para quem quiser ter acesso a ela. Pastor, quem quiser, igreja. E isso que é mais fantástico, é para quem quiser. Basta querer. E eu sei, irmão, que a parábola fala para judeus no contexto judaico. Mas eu quero convidar você para ter algumas lições dessa parábola comigo hoje, amém? E a principal lição que eu pego disso aqui para a gente hoje é: o que você tem respondido para os convites que Deus tem feito? Já parou para pensar, irmão? 3 pessoas são convidadas para um banquete, convidadas para uma festa, e não é qualquer festa, é uma festa top, irmão. Não é o churrasquinho na minha laje lá, que talvez eu vou te convidar um dia. Quando eu tiver uma casa com laje, né, gente? Minha casa não tem. Mas era uma festa chique, uma festa linda, maravilhosa. E os camaradas têm coragem de apresentar desculpa esfarrapada. E além de apresentar desculpa esfarrapada, tem ainda a hipocrisia de pedir perdão. Inventa uma mentira e pede desculpa, ainda quer ser político, quer sair bonito na foto. E você, irmão, quais as desculpas você tem apresentado para Deus? Já parou para pensar? Já parou para pensar nisso, Ana? Muitas vezes, Nicão, Deus está chamando a gente para viver algo novo com Ele. Deus chama a gente para o secreto, né? Não te chama, varão? Eu também. Aí a gente fala assim: Deus, não posso, Deus, estou trabalhando demais. Estou tão cansado, Deus, do meu trabalho. Ninguém, só eu, gente. Aí Deus vai e chama a gente: meu filho, tem um irmão precisando de uma ligação sua. Ele está precisando, talvez você mande uma mensagem para ele. Fale alguma coisa com esse irmão, dá uma palavra, libera uma palavra de vida para ele. Aí você fala assim: Deus, eu não posso. Minhas 5 juntas de bois que eu acabei de comprar. O que é isso na prática? Deus, eu não posso, acabou de lançar mais uma temporada da minha série preferida na Netflix. Aí tem umas irmãs: ei, irmã, eu te conheço, irmã. O Espírito som no seu coração. Tem uma irmã falando assim: não, ainda bem que eu não vejo série na Netflix, só vejo dorama.
Oh, meu Deus do céu. Não, pastor, eu não sou assim não. Só futebol. Só futebol, né? Se precisar ser falta de culto por causa de futebol, chega lá no futebol, você fica mais feliz do que você fica aqui dentro. Chega no futebol, né? E não precisa nem ser no estádio, dentro da sua casa. Chega no futebol, você grita, você chora, você abraça quem você nem conhece. Você fala que ama o outro, dá beijo na bochecha dos caras. Aí na igreja, irmão, você fica com essa carinha aí de quem comeu limão azedo. Não, pastor, eu amo Jesus. Não, pastor, eu estou adorando Jesus na minha mente. Aí chega lá no estádio, o cara tá lá tirando a camisa, rodando, Gomes. Pastor, você quer que eu tire a camisa aqui? Em nome de Jesus, não faça isso. Nos poupe. Ou então talvez a gente está sendo sincero e chegando para Deus falando: Deus, eu não estou afim, estou aqui, ó, estou aqui na pornografia. Eita, estou aqui, Deus, na prática errada, tal. Mas eu sei que talvez um dia você vai me salvar. Meu irmão, se Jesus já está batendo na sua porta e te dando a oportunidade, é porque Ele está te chamando para viver algo novo, irmão. Mas a questão é, a gente pode dar uma desculpa, ou a gente pode de fato largar tudo que a gente tem para fazer e mergulhar nele, irmão. A gente pode tentar viver uma vida de aparência, uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, uma vida de terceirizar a culpa para os outros, para as coisas, para tudo. Ou a gente pode falar: não, Deus, a responsabilidade é minha, eu estou vivendo essa vida porque eu quis, porque eu cheguei até aqui, mas Deus, eu estou disponível a mudar, eu estou aqui, por favor me usa, faz, Deus. Ou a gente pode se posicionar e viver a verdade, irmão. Glória, alguém está dando uma carreira nesse culto hoje, glória a Deus. Irmão, em nome de Jesus, irmão, presta atenção em mim aqui. Qual que vai ser a sua postura diante do convite de Deus para a sua vida, irmão? Qual que vai ser, ou qual está sendo a sua resposta para Deus hoje? Como tem sido o seu posicionamento hoje? O convite para a festa da redenção está sendo feito, e Deus me falou isso e isso me motivou, cara. As portas do reino estão abertas, ou melhor, estão escancaradas, e Deus está chamando a gente, chamando pessoas para convidar outras pessoas para essa grande festa. Não tem que pagar ingresso, irmão. Eita, glória de Deus, o ingresso já foi comprado com preço de sangue naquela cruz. Agora é só aceitar o convite da graça. Sabe qual que é a grande questão, Du? É que o convite da graça exige que nós renunciemos à nossa própria vida. Aceitar a verdade exige que nós renunciemos às nossas mentiras. E é aí que muitos de nós estamos sendo pegos, porque a gente não quer abrir mão de uma vida de mentira. A gente muitas vezes não está querendo abrir mão de uma vida plástica, uma vida de hipocrisia, uma vida de aparência. A gente muitas vezes, irmão, está preferindo parecer bonito na foto do que viver uma vida de verdade. Mas de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, né, Ericão? De que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale eu ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar. Esse é meu a desejo, ti, Senhor. entregar minha vida como adoração. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale eu ter tudo e não ter nada? Te dá minha voz e não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração.
Irmão, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o convite da graça para nós exige de nós uma vida de verdade, irmão. O convite da graça para cada um de nós existe uma vida de renúncia, irmão. Entrar nesse grande banquete é cheio de privilégios, mas todo privilégio carrega consigo também deveres. Sabia disso, Pedro? Sabe qual que é a minha preocupação concernente à igreja nos dias de hoje? Vamos falar do nosso cenário aqui. É que a gente talvez está vivendo uma vida simplesmente como evangélicos. Mas Jesus não morreu naquela cruz, Mateus, para fazer da gente evangélicos. Ele morreu naquela cruz para fazer de nós filhos e filhas de Deus. Ele morreu naquela cruz para fazer da gente cristãos, pequenos cristos nessa terra. Só que a gente está amando demais os campos, a gente está amando demais as juntas de bois, a gente está amando demais os prazeres que estão trancados dentro do nosso quarto. E a gente está renunciando o prazer eterno, irmão. A gente prefere meter o pau nos outros, fofocar, falar mal dos outros, do que olhar para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria condição, se arrepender e viver uma vida de verdade. A gente prefere se gabar das nossas conquistas do que mostrar para o mundo as nossas cicatrizes. Igreja, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, igreja! Até quando? Até quando a gente vai ficar correndo atrás do rabo, cara? Pensando só em mim, no meu prazer, no meu estômago, no meu umbigo. Até quando, cara, a gente vai fechar as portas do reino de Deus para outras pessoas? Sendo que o próprio Deus abriu essa porta. As harmonias mais brilhantes. Irmão, você pode me odiar, mas eu vou continuar pregando a verdade. Você pode odiar, mas eu vou continuar gastando a minha vida para viver uma vida de verdade. Eu vou continuar, irmão, batendo no meu peito e falando para você assim: irmão, eu não sou perfeito, mas deixa eu te falar, eu estou no caminho, eu estou buscando. Eu não sou perfeito, é minha esposa que convive comigo sabe disso, mas eu estou gastando a minha vida para fazer a vontade de Deus. Eu posso errar, eu posso cair no chão, mas eu não vou amar o chão, como diz meu irmão Diário. Eu não vou ficar no chão, eu quero viver Jesus, eu acredito nele. E chega de desculpas, eu quero dizer sim para Jesus, não com palavras, mas com a minha vida, irmão. Dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Irmão, sabe? É engraçado a era que a gente está vivendo, os tempos que a gente está vivendo, é de tanta falácia, de tanta hipocrisia. Eu não estou falando em nome de Jesus que eu sou perfeito, porque eu também erro, eu também peco, eu também muitas vezes me pego vivendo uma vida de mentira. Mas sabe de uma coisa? Toda vez que Jesus vem escancar a verdade na minha cara, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me arrepender e me rebaixar. E por que, Rafael? Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: a reputação vem e vai, meu nome vai morrer, mas o que eu quero que permaneça é meu espírito e a minha alma sempre com Cristo. O que eu quero de fato, irmão, não é, na moral, um dia ter uma igreja gigantesca, que eu possa ficar em tempo integral na igreja. Se isso acontecer vai ser muito bom, mas que eu possa ficar em tempo integral na igreja, ganhando dinheiro à beça, andando de BMW por aí, não. O que eu quero é que naquele grande dia, quando eu chegar lá, o Senhor olhe para mim, me dê um beijo no rosto e fala: meu filho, bem-vindo para o grande banquete. Você é feliz porque você talvez derramou algumas lágrimas lá, talvez você teve algumas olheiras lá por amor ao meu nome, mas você chegou aqui e não veio sozinho. Você trouxe junto consigo o Gomes, a Tamílis, o Pedro, o Daniel e tantos outros homens e mulheres que em nome de Jesus serão alcançados pela minha vida. E não que vocês foram, tá? Esse é meu desejo, Mateus. Essa é a minha expectativa ardente. Teve um homem de Deus, que
falou para mim algumas vezes um negócio que me deixava muito magoado. De verdade. Esse cara falava para mim assim: Rafael, você é muito humilde. Não que eu seja, tá, irmão? Que em alguns pontos eu sou bem arrogante, minha esposa sabe. Mas eu tô melhorando, em nome de Jesus, eu tô na jornada, Nicão. Esse cara chegava e falava para mim: você é muito humilde. Em outro ponto ele falou: você faz muitas reuniões. Para com isso, cara. Irmão, como que eu vou valorizar mais a minha vida do que a vida de Jesus que foi derramada por mim naquela cruz, irmão? Se eu estou buscando viver uma vida para dizer, não simplesmente com palavras, mas com ação, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como que eu vou olhar para o meu próprio umbigo e querer ser arrogante, querer passar por cima dos outros, irmão? Isso não é o evangelho, irmão. O que eles estão vendendo aí fora aí, né? Dos grandes homens de Deus, que é aquele cara que só anda de carrão, bonitão. Irmão, em nome de Jesus, um dia eu vou ter um carrão. Não me inveje, pelo amor de Deus, porque eu trabalho duro para isso. Amém, Tarcísio? Um dia eu vou ter um Honda Civic igual o Tarcísio. Olha a inveja, brincadeira. Mas, irmão, o evangelho que eles estão vendendo aí fora, né? Onde o maior é aquele cara que fica lá na cadeira sentado com aquele anelzão de ouro, aquela coisa toda e tal. Isso não faz sentido de acordo com a Bíblia. Pastor, está errado? De todo, talvez até não esteja, mas deixa eu te falar. Se perder a essência que é Cristo, é a verdade. Se perder a essência, que a nossa missão é simplesmente sair por aí e convidar os outros para esse grande banquete, independente de quem for, aí está errado, irmão. Eu estava, né, Nicão, contei isso de manhã. Sexta-feira a gente estava lá em casa, estava tendo uma reunião lá dos clãs, dos grupos familiares. E, irmão, a gente estava conversando e tudo mais, e crente é brincadeira, né? Irmão, crente quando bota comida e junta todo mundo no mesmo espaço, você pode ter certeza que vai durar mais de 3 horas. Por que 3 horas, pastor? Porque 3 é um número profético. E a gente estava lá, irmão, conversando, tal, comendo. Aí surgiu a conversa de heresias, né? Dessa coisa de viver de mentira e tudo mais. E aí alguém, não lembro quem foi, falou assim: ah, e aquele cara lá, aquele fulano? Já ouviu falar dele? Eu já, claro, com certeza. E esse fulano é um camarada que, tipo assim, tá nas redes sociais, não vou falar o nome, talvez você saiba, mas ele mete o pau na igreja, fala de abuso espiritual. A igreja tal tem abuso espiritual, igreja tal é uma seita, inclusive do Verbo da Vida. Ele já foi do Verbo da Vida e sempre faz vídeo escrachando o verbo. O verbo é perfeito, sim ou não? Lógico que não. Mas deixa eu te falar, irmão, melhor do que muito lugar aí fora, isso eu te garanto. Esse irmão, Val, detonando, tal, fazendo, acontecendo, né? E tudo mais, papapá, tititi, falando, acontecendo e tal, o Verbo da Vida é isso, abuso espiritual aqui, pastor ali é o herege, mentira, seita, isso, pá. A liderança de uma igreja até já conversou comigo sobre isso, de uma outra igreja, falando assim: ô Rafa, tem uma galera minha indo por aí, e olha só, eles estão seguindo esse cara aqui, mandando print lá, de conversa com esse cara, toma cuidado, foi por aí, tá tudo bem, mas toma cuidado e tudo mais. Eu falei: não, beleza, tô de olho. Aí a gente conversando lá, né, Tarcisão? Não sei quem foi que falou, não lembro mesmo. Mas aí alguém vai e fala assim: cara, você viu esse cara? Vi. Pois é, velho, esse cara caiu em adultério. É o quê? Legal, caiu em adultério, massa. Mas somos homens, né? Somos seres humanos, somos pessoas, estamos suscetíveis ao erro. Mas aí o que eles trouxeram pra gente lá, né? Essa galera que fica assistindo Fuxico Gospel, o que eles trouxeram pra gente lá foi que o cara tem 15 anos de casado e tem 18 anos com a amante dele. Pastor Alexandre, o cara tem mais tempo com a amante do que com a esposa. E está fazendo vídeo na internet, ganhando seguidor, metendo pau nas igrejas. Irmão, e a verdade onde está, irmão? Você quer apontar o dedo para alguém? Vou falar igual a vó Maria me falava. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontados para você. Então toma cuidado, você não foi chamado para ser juiz, você foi chamado para ser justiça de Deus nessa terra. E o que é ser a justiça de Deus? Receber sim uma vida de justificação, mas ser o padrão das pessoas para o mundo.
O mundo tem que olhar para você, a igreja tem que olhar para você e ver o quão Deus é justo, o quão Deus é bom, o quão Deus é verdadeiro. Não quão Deus é juiz. Deixa que isso Ele próprio vai fazer. Amém? Eita! E como vocês já perceberam, o tio Rafa está bastante indignado. E nessa noite, irmão, eu quero convidar você, de fato, para sair de toda a zona de conforto que você está. Eu quero convidar você, de fato, meu irmão, para entender o convite desse banquete da graça, dessa festa da redenção. Eu quero convidar você para sair dessa inércia e entrar em movimento junto com a gente rumo à vontade de Deus. A Bíblia vai falar que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E quando fala de todo homem, é todo homem mesmo. Quando fala de todo homem, irmão, para você que é homem, é daquela atriz pornô que você fica assistindo lá na sua casa. Ainda tem lugar na mesa de Deus para que essa mulher alcance a festa da redenção, para que ela seja alcançada pela graça de Deus. Quando fala de todo homem, mulher, é aquela amiguinha que você fica metendo lá a ripa nela, falando pelas costas, fofocando. Fala de mulher também. Todo homem, todo ser humano, fala do morador de rua. Talvez desse irmão, que eu não sei qual a condição dele, mas que entrou aqui agora. Todo homem, irmão, fala talvez daquele cara que votou no Lula, que você não aguenta ele, porque ele é progressista. Ou talvez aquele cara que votou no Bolsonaro, e você acha ele que ele vai para o inferno, porque ele não crê no Deus de amor. A vontade de Deus é salvar o mundo como um todo, irmão. E nós como igreja não podemos ser as pessoas que vão impedir Deus de fazer isso em nome de Jesus. Amém? A vontade de Deus, irmão, é salvar você que entrou aqui hoje e está vivendo uma vida de pecado. A vontade de Deus é salvar você que viveu aqui hoje, entrou aqui hoje e está vivendo uma vida desviada, longe da vontade e dos caminhos do Senhor. A vontade de Deus é que você tenha acesso de novo a esse grande banquete da redenção. E eu prometo para vocês uma coisa, que esse ano eu vou ser, enquanto Deus permitir que eu esteja aqui, eu vou ser chato com vocês. Por que, Rafael? Porque Jesus está voltando, os sinais são muito claros. E quando eu chegar diante dele, eu não vou ser culpado pelo sangue de ninguém. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos em nome de Jesus, a curvar sua cabeça. Eu quero convidar você a orar e a se consagrar, a se colocar diante do Senhor agora. Independente de como está a sua vida, independente do que você tem vivido, se você entende essa mensagem, desse convite de graça, dessa festa da redenção, você entende que você não merece, irmão, mas que Deus está te convidando e você precisa aceitar. Ou talvez você já aceitou. Fecha seus olhos em nome de Jesus, faça a sua oração. Se você entrou aqui, talvez você não fez Jesus Senhor da sua vida. Se você não aceitou esse convite da parte de Deus ainda, ou talvez você já fez, mas está desviado, está perdido, se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje você quer voltar, eu quero te convidar a levantar sua mão aí no seu lugar mesmo, levantar sua mão bem alto, porque nós vamos orar por você. Temos uma pessoa ali atrás para a glória de Deus. Algum irmão vai lá e vai dar um abraço nela, no seu lugar mesmo. Se tiver mais pessoas, em nome de Jesus, levanta a sua mão, não perca a oportunidade. Mas não encontrei. Temos mais um irmão ali, eu peço o diaconato me conectar para nos ajudar. Agora eu tenho você. De olhos fechados, igreja, aproveita esse momento para se consagrar ao Senhor. Só tenho você. Espírito Santo, fala aos corações aqui hoje em nome de Jesus. Eu vaguei O mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Existe uma mesa preparada, irmão. Só tenho você. Tem lugar na mesa.
Ainda existe lugar para você, meu irmão, que quer tomar essa atitude, que quer fazer parte junto com a gente. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu Obrigado, lugar. Espírito Santo. Eu quero convidar você que tomou essa atitude a vir aqui na frente, sem medo, sem vergonha. Ninguém está aqui para te julgar. A gente só quer orar por você, te dar um abraço e pegar o seu contato, seus dados, para poder cuidar de você, se você assim permitir. Em nome de Jesus, então venha. E você que está no seu lugar, dá uma salva de palmas para essas pessoas que hoje vêm para essa festa da redenção. Elas vêm fazer parte da família de Deus junto com a gente. Em nome de Jesus, elas serão amadas e abraçadas por cada um de nós. Jesus não te chamou para viver uma vida de mentira. Ele tem uma vida de verdade para você. Uma vida abundante, irmão. E se você está aí e quer tomar essa atitude, corre aqui para frente, sem medo, sem vergonha. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Venha, não demore, estou te esperando. Aleluia. Aqui é o seu lugar. Você que está aqui na frente, hoje você está aceitando o convite. Esse convite para nós ele é de graça, mas essa festa custou caro demais. Ela custou cada gota do sangue de Jesus vertido por nós naquela cruz. Mas sabe o que é o melhor dessa festa? É que o Jesus que comprou a cada um de nós com o próprio sangue dele, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele garantiu acesso para todos nós a esse grande banquete. Então você que entende isso, eu quero te convidar a fechar seus olhos. Você que está aqui, eu vou fazer uma oração. Eu quero pedir que você repita junto comigo. E no final nós vamos dar um amém, se você concorda com essa oração. E nós vamos selar esse momento e confirmar o seu ingresso para essa festa. Repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendo que eu preciso de Ti. Eu sou totalmente dependente do Senhor, Jesus. Eu preciso aceitar o Seu convite, porque sem Ti eu nada sou. Eu confesso os meus pecados, abro mão de cada um deles, e hoje eu entrego a minha vida a Ti, porque eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e em breve vai voltar para me buscar. Vem ser Senhor e Salvador da minha vida, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, e permita que eu habite contigo eternamente nesse grande banquete. Em nome de Jesus. Você crê? Dá um amém aí bem alto para a igreja toda ouvir. E você, igreja, dá uma salva de palmas para essa galera em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à festa da redenção, à mesa da comunhão, em nome de Jesus. E os irmãos vão conduzir vocês ali com a Thalita, para que a gente possa ter relacionamento com vocês, pegar seu contato. Estou te esperando. Aqui Aleluia. é o seu Glória a lugar. Tem lugar na mesa. Glória a Deus. Você me leva ele lá, lindão. Obrigado, Pode se assentar. Glória a Deus. Dá um abraço aqui, cara. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, agora para você que está aqui na igreja, congrega conosco. Quantos aqui ficam felizes em ver pessoas sendo salvas? Levanta a sua mão. Glória a Deus. E sabe de uma coisa, irmão? A gente quer fazer isso não simplesmente como uma missão, um evento nas nossas vidas, mas nós queremos de fato que a missão de Cristo nas nossas vidas e na nossa congregação seja algo integral, seja algo sistêmico, que seja algo que está pulsando as nossas veias. Amém? Você tem esse desejo também? E é por isso, irmão, que esse ano, orando, buscando o Senhor, junto com a nossa diretoria, a nossa liderança, a gente tem um convite para fazer para você. Que convite, Rafael? De vir trabalhar conosco nessa obra. Amém? O banquete é bom ou não é? Tá nessa mesa é bom ou não é?
Vale a pena ou não vai? Glória a Deus. Então a gente não pode ser egoísta de querer essa salvação simplesmente para nós. Nós precisamos ser Mateus capítulo 9, 38. Nós precisamos ser os trabalhadores que são levantados por Deus para ir por essa seara e para buscar pessoas para essa grande festa, amém? E talvez você fique assim, Rafael, como que eu vou fazer isso? Eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, não sei fazer nada. Irmão, você não precisa. Eu converso com algumas pessoas e eu vejo que grande parte das pessoas aqui, talvez não aqui, mas que eu converso, elas foram ganhas por Jesus não numa igreja, sabia? Mas elas foram ganhas por Jesus dentro de uma casa, em células, em grupos de comunhão, em grupos pequenos, grupos de crescimento. E nós, irmão, na juventude já temos um trabalho nesse sentido. E esse ano a gente está dando início oficial aos nossos grupos familiares ou clãs para a igreja como um todo. Amém? O que isso quer dizer na prática, Rafael? Quer dizer que você está sendo convidado a se juntar a nós nesse trabalho, nessa obra, nessa missão. Repete comigo, missão. É uma missão de Cristo, que nós fomos comissionados nela. E eu quero te convidar a estar junto com a gente nos nossos clãs, ou grupos de crescimento, de grupos familiares, perdão, Tarcísio. Como assim, Rafael? Os clãs são grupos que acontecem dentro de casas, ou talvez de empresas, ou talvez, irmão, onde tiver lugar, onde tiver gente, a gente vai fazer acontecer. O nosso foco com os clãs é de fato cuidar de pessoas, discipular pessoas e ganhar pessoas para Jesus, amém? Você que fica feliz aí com vidas sendo ganhas, talvez isso pode acontecer dentro da sua casa. Olha que honra, glória a Deus. Imagina, Jess, imagino. Então quero te convidar a estar com a gente nesse trabalho. Eu quero te convidar a deixar um pouco do seu conforto de lado, abrir mão de um pouquinho do seu tempo e a se juntar a nós nessa obra, nessa missão. Eu te dou uma promessa. Qual promessa, pastor? Não vai ser fácil. É trabalho, irmão, é missão, é obra. Vai demandar de nós suor, vai demandar de nós oração, vai demandar de nós joelho no chão, vai demandar de nós busca, vai demandar de nós renúncia. Mas eu tenho certeza que o Senhor já liberou essa palavra sobre a minha vida, que vai reverter para nós como coroa, como pedrinhas da nossa coroa lá no galardão. Por quê? Porque, irmão, aonde a palavra é pregada, irmão Rômulo, e aonde a presença do Espírito Santo está, a salvação e a conversão sendo gerada, vai além de nós. E eu quero muito que você sinta isso na pele, que você veja o Senhor usando você na prática. Eu quero muito que você sinta e seja usado pelo Senhor, talvez simplesmente com um abraço, talvez com uma palavra, com uma experiência, talvez abrindo a sua casa para que um clã esteja lá, talvez sendo líder de um clã, talvez simplesmente participando. Mas eu queria muito te convidar para não ficar de fora desse trabalho. Amém? Conseguiu entender a mensagem aqui? Isso é uma convocação para você que quer ver o reino de Deus se expandindo, quer ver o reino de Deus sendo promovido. Quero convidar você, irmão, para sair desse barco confortável e pular na água com a gente. Bora nadar. Pegou visão? Pegou, Silas? Pastor, o que eu faço? Coloca aí, por favor, Gabi, em nome de Jesus. Aqui nós temos um QR Code. Você que quer participar de um clã na casa de alguém, você que talvez quer receber um clã, um grupo familiar na sua casa, ou você que talvez quer liderar ser um ministro, liderar, escaneia esse QR Code aqui agora. Você vai ter 5 minutinhos para fazer isso. Eu vou sair da sua frente. Escaneia esse QR Code agora, irmão, em nome de Jesus. Lá vai ter um formuláriozinho rápido para preencher seu nome, seu WhatsApp e o que você quer fazer. E nessa semana ainda, o Tarcisião, que é o líder dos clãs, junto com a equipe do clã, vai entrar em contato com você, para que você possa vir somar conosco e para que em breve a gente comece a ver uma grande colheita de vidas para a honra e glória do Senhor, através dessa igreja, em nome de Jesus. Amém mesmo, gente? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, escaneia esse QR Code aí. Não fica de fora, né não, Nico? Pode não. Pode não, né? E talvez você que fala assim, pastor, eu não sei escanear QR Code. Me procura no final agora, tipo rapidão, porque a gente te explica. A gente só não quer que de forma alguma você fique fora dessa obra, desse trabalho com a gente. Tamo junto, igreja? Quem foi abençoado aí com a palavra de Deus hoje, em nome de Jesus? Glória a Deus. Quem já está nesse grande banquete aí? Eita glória. E quem vai ser um trabalhador para convidar mais pessoas para essa grande festa? Glória a Deus.
Eu creio que a gente está no tempo propício, irmão, para a luz de Cristo brilhar e para que o mundo que anda em trevas veja essa grande luz através de nós. E eu vou ver isso acontecendo aqui no nome de Jesus. Não vou descansar enquanto a gente não vê o Senhor fazendo a vontade dele em nós e através de nós. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé então, em nome de Jesus. O QR Code vai ficar aí, se você quiser escanear até depois do culto. Pastor, eu sou muito ferido com célula, porque na minha célula lá era uma pressão para multiplicar aquele negócio todo. Eu tenho medo. Irmão, isso aqui não é célula, isso aqui é o nosso grupo de família. A gente é família, irmão. É claro que em algum momento toda a família cresce e se multiplica. Porém, pressão, você só vai ter aqui do braço do Tarcísio em volta do seu pescoço, cuidando de você e te trazendo para perto. Tarcísio, para você que não sabe, é esse homem lindo aqui de vermelho, ó, que toma creatina todo dia e pega 50 quilos no supino reto. Então, em nome de Jesus, irmão, deixa as suas experiências passadas lá para trás. A gente não quer elas. A gente quer viver o novo de Deus num tempo como esse. Vem ser igreja com a gente, vem somar com a gente e vamos ver Jesus usando a gente da forma que Ele quiser. Amém? Fecha seus olhos em nome de Jesus, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Agradeço, Pai, porque uma nova semana se inicia, um novo ano começando, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fará coisas extraordinárias em nós e através de nós. Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e nós não viveremos mais uma vida de desculpas, nós não viveremos uma vida de mentiras, nós viveremos uma vida de verdade. Nós viveremos uma vida de entrega a Ti, de renúncias, para fazer a vontade do Senhor nessa terra. Eu peço por favor que o Senhor levante no nosso meio trabalhadores, homens e mulheres, para participar conosco desses grupos familiares, para abrir as suas casas, ou empresas, ou lugares que eles possam, e para liderar também, para que juntos nós possamos trazer pessoas, para que essas pessoas ouçam a palavra, para que essas pessoas se encontrem com Jesus, e mesmo que elas não congreguem aqui, não importam, mas que um dia, lá no grande banquete, a gente veja essas pessoas e saiba que de alguma forma a gente serviu a vida delas para que elas entrassem nessa grande festa. Esse é o meu desejo, é o meu pedido, e eu oro e abençoo em nome de Jesus a sua igreja, pedindo que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, toda seta, cilada, retaliação do inimigo, e declaro na vida da igreja em nome de Jesus, uma semana de respostas extraordinárias da tua parte, uma semana de milagres, uma semana de visão espiritual, uma semana de clareza e uma semana da paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja abençoado na prática da palavra, e antes de sair, dá uns 10 abraços aí em alguma pessoa bem cheirosa que está perto de você.